Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Sem mais demoras, vamos para a promessa do Senhor. Encontramos a promessa de hoje em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? São promessas condicionadas à nossa obediência, é isso mesmo. Porque Deus nos dispõe as armas, mas cabe a nós buscar essas armas e nos revestir com elas. Paulo não está aqui falando sobre guerra externa. Paulo está dizendo algo muito direto. Ele não está falando de pessoas, ele não está falando de circunstâncias, ele está falando da tua mente. Quando ele usa a palavra fortalezas, ele está descrevendo algo muito específico, um lugar protegido, resistente, difícil de derrubar. A gente aprende até na escola o que é uma fortaleza. Agora traz isso para dentro de você. Fortalezas são pensamentos que você repetiu tanto que deixaram de ser pensamentos e viraram verdades internas. E é por isso que você nem percebe mais que esses pensamentos são errados. Você já tomou eles por verdade. Então, para você, são fortalezas. Quando Paulo fala de argumentos, ele está revelando algo ainda mais profundo. Não são pensamentos soltos, são conversas internas. É aquela voz que diz: não é tão grave, você já tentou e não conseguiu. Isso faz parte de você. Isso não é você pensando, isso é uma estrutura te convencendo. Então ele diz: levando cativo todo entendimento. Isso aqui não é passivo, é violento espiritualmente. É você olhando para um pensamento e dizendo: você não fica aqui. Exatamente. Levando cativo. É uma coisa que você faz à força. Vou te falar uma história bíblica. Gênesis 3, de 1 a 7. Vou ler o texto para você para ficar mais fácil. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. O fruto nunca foi o início. O início foi um pensamento não confrontado. A serpente não força Eva a comer o fruto. Ela conversa com Eva. E primeiro ataca sutilmente a sua mente. Foi assim que Deus disse? Isso que a serpente falou. Isso não é só uma pergunta, é uma semente de dúvida. Eva respondeu, mas já não respondeu certo, respondeu errado também. Deus nunca disse que não deveria tocar. Quando você adiciona à palavra de Deus qualquer coisa, você enfraquece a sua convicção. Então vem o golpe da serpente. Certamente não morrereis. Agora não é mais dúvida, agora é contradição. A serpente está contrariando a ordem de Deus, contrariando o que Eva falou também. E então, o mais perigoso vem aí. Deus está escondendo alguma coisa de você, isso que a serpente queria plantar na cabeça da Eva, e conseguiu. Aqui nasce a fortaleza. Não é mais uma sugestão, é uma interpretação da realidade, uma interpretação errada tomada por verdade. Isso é uma fortaleza. E o texto diz: vendo que era desejável, percebe? O desejo veio depois do pensamento. Eva não caiu quando comeu. Ela caiu quando ela acreditou na serpente. E aqui está o ponto que muitos não querem encarar.
Você não está lutando contra o pecado. Você está lutando contra o que você acredita sobre ele. Tem pensamentos que você não rejeita, porque no fundo você concorda. Enquanto houver concordância, a fortaleza permanece. Você já percebeu que alguns pensamentos voltam sempre? Não importa o culto, a oração, o ambiente, eles continuam lá? Por quê? Porque eles não são visitantes, eles são moradores da sua mente. E você tenta ignorar, tenta distrair, tenta pensar positivo, mas nada muda. Por quê? Porque você não destruiu esses pensamentos que já viraram fortaleza. Você só tentou conviver com eles. E é aqui que a palavra realmente entra em confronto. Destruindo fortaleza. Não é isso que diz o versículo? É isso que diz o versículo. Não é administrar o pensamento, não é equilibrar o pensamento, não é controlar o pensamento, é destruir fortalezas. Isso significa que chega um momento em que você precisa olhar para aquele pensamento recorrente e dizer: isso é mentira, e eu não aceito mais isso dentro de mim. E mais do que isso, você precisa substituir esse pensamento, porque a mente não fica vazia. Se você tira a mentira e não coloca uma verdade no lugar, a mentira volta e ainda volta mais forte. Por isso Jesus dizia: está escrito. Lembra da tentação de Jesus no deserto? Já falamos sobre isso. Quando o diabo chegava para Jesus e falava um texto da Escritura, Jesus rebatia com uma interpretação verdadeira e dizia: está escrito. Isso mesmo, não era só uma resposta, era um reposicionamento mental. Queridos, tem muita gente pedindo libertação, mas defendendo mentalmente aquilo que precisa ser destruído. Enquanto você tratar como pensamento, você nunca vai vencer o que já virou fortaleza dentro de você. Outra vez eu digo para você, leia o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Você precisa entender esses dardos do maligno, essas setas, essas sugestões que chegam à sua mente. Você precisa interpretá-las e entender espiritualmente que aquilo são sementinhas do mal que o diabo está soprando no teu ouvido. Queridos, eu quero orar por você, para que o Senhor te ajude a não conviver mais com esses pensamentos que não agradam. Vou dizer novamente para você o que são fortalezas, gente. Lembra quando você vai assistir um filme ou você vai estudar história e tem aqueles fortes, né? Aqueles muros gigantes, né? Lembra da Bíblia, a história dos muros de Jericó? Aquilo é uma fortaleza. É um muro grande que é usado para a proteção de uma cidade. É uma fortaleza, entendeu? Só que nós estamos falando nesse estudo sobre fortalezas dentro da sua mente. Mentiras que o diabo plantou desde a sua infância, às vezes, e que você hoje acredita nelas. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você morava numa família que não tinha muito entendimento, não tinha muito carinho, e você ouvia sempre assim: você é burro, ou você é burra, ou você é uma preguiçosa, você é um preguiçoso, ou você nunca vai ser nada na vida. E você cresceu com isso e você acredita tanto nisso que você nem tenta mais. Você não estuda. Quando acontece uma demissão na sua vida, você diz: ah, isso mesmo, minha mãe ou meu pai falou desde pequeno que eu não ia dar nada na vida mesmo. E isso faz você até entrar em depressão. Por quê? Porque você acreditou nas mentiras de Satanás na sua vida. Cada mentira dessa era um tijolo que fazia com que essa fortaleza ficasse cada dia maior, cada dia mais resistente. Mas a palavra de Deus confronta você hoje. A palavra de Deus nos diz claramente que existe remédio para isso. Qual é o remédio para isso, irmã Ivanilda? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é se levantar contra o conhecimento de Deus? São mentiras plantadas por Satanás que você acredita até mais do que o que a Bíblia diz sobre você. Quando você acredita que você não vai dar nada na vida, que você não é ninguém, você está
se levantando contra o conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz exatamente ao contrário. A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus, que você é herdeiro, que você é príncipe e princesa, que você é especial para Deus, que você é coroa da criação, mas você prefere acreditar nas fortalezas. Entendeu agora o que a gente está querendo dizer para você hoje? Eu quero orar por você, que o Espírito Santo comece um processo de destruição dessas fortalezas dentro de você, que te dê coragem de substituir as mentiras de Satanás pelas verdades da palavra de Deus. Isso é promessa do Senhor, mas depende de você. Arme-se com a armadura do Senhor e o Senhor vai te ajudar a destruir esses muros, essas fortalezas que estão destruindo você. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje eu reconheço, Senhor, que a batalha não é externa, a batalha é dentro de mim. Eu não aceito mais viver refém de pensamentos que não vêm do Senhor. Eu destruo toda fortaleza, toda mentira, toda estrutura que se levantou dentro da minha mente. E eu alinho o meu pensamento com a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo esse devocional, esse estudo, realmente, Senhor, em seu coração, determine, não só de lábios, mas de fé, que não quer mais viver dentro da mentira de Satanás. Que ela é uma pessoa especial para o Senhor. E que o Senhor é quem vai ditar o que ele é, o que ela é e o seu futuro. Em nome de Jesus. Queridos, que a sua mente seja restaurada. Que toda fortaleza caia por terra. Em nome de Jesus. Que você viva em liberdade também por dentro, não só por fora. Você não perde quando você erra. Você perde quando você acredita na mentira. E em nome de Jesus, você vai se desfazer dela. Amém? E vai substituir pelas verdades da palavra de Deus. E é isso que você está fazendo quando você está aqui em nosso canal estudando a palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima promessa. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço. Você está em nosso canal. Passe essa mensagem adiante. E seja um missionário. Que Deus te abençoe.